No sul de Minas, o agravamento da pandemia nos últimos 3 meses fez com que os números de casos e de mortes registrados neste ano superasse o acumulado em todo o ano passado na região. Quem traz os detalhes é o jornalista Américo Passos, direto de Alfenas. Américo, vamos começar mostrando a evolução da pandemia aí na região? Boa noite. Boa noite, Aline. Boa noite a todos os telespectadores do Jornal Minas, segunda edição. Bom, a situação aqui é muito crítica, igual a todo o estado, né? E a gente tem acompanhado isso através de um boletim que é feito pela Universidade Federal de Alfenas, a Unifal. Então, no período de 16 a 23 de março, os indicadores mostraram que a média diária de casos na semana, na Superintendência Regional de Saúde de Alfenas, da região de Alfenas, foram 135 casos. De Passos, 151, Pouso Alegre, 560, Varginha, 358 e no sul de Minas, em geral, 1.205. Uma média de crescimento de 58% só nessa semana. Então, a situação é bem crítica. Só no dia 20, os casos já passaram de 1.699. Uma situação realmente muito complicada, né? A gente vê uma evolução muito rápida da pandemia e a vacinação não segue esse mesmo ritmo, né, Américo? Como é que está a vacinação por aí? Olha, em Alfenas está muito crítica a questão da vacinação. Tanto é que o Ministério Público fez uma recomendação à Prefeitura para que priorizasse a vacinação da população idosa. Segundo esse mesmo boletim, Alfenas aparece com a 10ª cidade no sul de Minas sobre a imunização dos idosos. Está em torno de 63%. Pouso Alegre chegou a 96%. Então, a população acima de 80 anos em Alfenas está muito baixo o índice de vacinação. E ontem, na cidade, teve início a campanha de vacinação dos idosos da faixa de acima de 75 anos. Então, essa demora na vacina está trazendo outros problemas também na cidade, como o agravamento da doença, principalmente para os idosos, que geralmente ficam acamados e vão necessitar de UTI nos hospitais. Como é que está, falando em hospitais, a ocupação de leitos aí em Alfenas e na região do sul de Minas? A maioria das cidades já está com 100% de ocupação. Alfenas, por ser uma cidade que não tem cerca de 100 mil habitantes, a ocupação está sendo muito grande, já superamos 100% de ocupação dos leitos. E o hospital, que é referência na cidade, que é o Hospital Santa Casa, ele teve que fazer um convênio com os outros hospitais da cidade para a transferência de pacientes, principalmente para leitos de UTI. A enfermaria também está com 100% de ocupação. E só ontem, de acordo com o boletim epidemiológico da Prefeitura, a cidade registrou 5 óbitos. Ao todo, em Alfenas já são 109 mortes registradas em decorrência da Covid-19. A cidade já tem 4.781 casos confirmados da doença. Então, a situação é bem crítica. É uma situação muito triste mesmo. E para tentar conter o avanço da pandemia, muitas cidades, as prefeituras têm tentado restringir ainda mais a circulação das pessoas através de medidas, ainda mais restritivas do que a Onda Roxa estabelece. Aqui em Belo Horizonte, houve um anúncio hoje da prefeitura. Aí na cidade, tem um indicativo de medidas ainda mais rígidas? Por enquanto, não. A prefeitura aqui adotou integralmente a Onda Roxa, permitindo apenas que funcione somente os estabelecimentos considerados essenciais. Os não essenciais estão fechados, não é permitido o funcionamento. E até mesmo a semana passada, muitos comerciantes que não pertencem a essa categoria dos estabelecimentos essenciais fizeram um protesto em frente à prefeitura exigindo que fosse aberto o comércio para que eles pudessem trabalhar. A gente vê aí também que é uma questão de necessidade, porque muitos deles necessitam de estar aberto o comércio para poder também sobreviver. Então fica uma coisa muito complicada também na questão econômica. A pandemia não está afetando somente
a questão da saúde pública, ela está afetando também a economia, principalmente dos pequenos comerciantes, dos pequenos empresários que sofrem e muito com essa questão do fechamento que é necessário para diminuir o índice de infestação. Porque em Alfenas, a média diária de casos, né, de pessoas contaminadas, supera 18 casos por dia. Taxa de transmissão, então, ainda muito alta, né? Muito obrigada por todas as informações, Américo. A gente continua acompanhando a situação aí no sul de Minas. Ao longo da semana, a gente tenta retornar com você e atualiza as informações. Muito obrigada. Nós que agradecemos e uma boa noite a todos.